Bom dia, companheiros. Vamos agora falar um pouco sobre a Casa Espírita, dando continuidade aí ao nosso curso de formação de tarefeiros de 2020. É uma bênção nós podemos trabalharmos esta tarefa, porque essa tarefa nos alinha, essa tarefa nos coloca, inicia-se, né, e reforça um nível de entendimento para que possamos sermos verdadeiros servidores do Cristo dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, essa doutrina com fortes consequências morais, como nos diz Kardec. Eu preparei um estudo baseado parte no Livro dos Médiuns, parte na apostila da FEB Orientação Centro Espírita e algumas outras intervenções de sites que eu busquei para a gente tratar aqui no estudo de hoje. Então, começa aqui o Espírito de Verdade, o próprio Cristo, nos dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, o seguinte: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo já nos alerta, né, para que nós estejamos dentro da casa espírita entendo que na nossa caminhada espiritual, para que nós possamos evoluir na coletividade, como nos diz a doutrina, nós precisamos trabalhar fortemente o que nos orienta o Espírito de Verdade aqui, que é impor silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias. É impressionante como a espiritualidade, junto com Kardec, sabendo das nossas imperfeições, já firmemente nos orienta quais são os maiores cuidados que devemos ter na nossa caminhada evolutiva e principalmente na nossa caminhada coletiva. Tudo bem que sabemos que na nossa casa não existe isso, né? São quase todos perfeitos, né? E aí, no Centro Espírita, e eu tirei isso da revista Reformador, eu fui lá buscar, fala o seguinte, isso é parte também do tomo, mas eu fui ver na revista porque achei interessante, e fala o seguinte: compreendemos melhor o que significa a disseminação das luzes e bênção da terceira revelação pela superfície do mundo, florescendo e frutificando em outros solos, em outros meios, sobre outros céus, para a preservação e defesa dos espíritos encarnados, tão desejosos e necessitados de felicidade, e quase sempre sem condições de conquistá-la. Veja que está muito alinhado com o Livro dos Espíritos, né? A felicidade, dificilmente nós alcançaremos nessa atual estágio evolutivo que nós estamos. Aí fala: dirigir um centro espírita com senso de responsabilidade e espírito de abnegação, conduzindo-o de acordo com os postulados kardecianos, é trabalho de sacrifício para o qual nem todos oferecem condições satisfatórias a enfrentar a realidade dos fatos ou imprevistos das situações, fazendo o possível pelo engrandecimento da casa. Por isso, é sempre louvável o vermos
companheiros verdadeiramente dispostos a darem prosseguimento ao programa de edificação da humanidade, aceitando incumbências que lhes foram cometidas pelos Espíritos do Senhor e empenhando-se ao máximo por darem a elas profícuo desempenho. Quando a gente vai falar de centro espírita, né, eu não sei o que vocês esperavam, e a gente também vai falar sobre a parte física, a gente vai falar também da parte estrutural, nós vamos falar um pouco também da parte jurídica, mas quando a gente pensa na nossa pequenez, quando eu vou falar de centro espírita, vamos falar da casa espírita. Nós pensamos sempre na casa, na matéria, nas paredes. Mas Kardec, no Livro dos Espíritos, essa mensagem do reformador, a gente percebe que a mensagem sempre é para os espíritos, para a casa enquanto laço, para a casa enquanto pessoas. A gente percebe que o que Kardec enfatiza muito no Livro dos Médiuns, do capítulo das Sociedades Espíritas, é esse comportamento dos companheiros, é como se deve comportar. Quando ele fala de centro espírita, a fala dele está muito centrada como se deve entender os companheiros da casa espírita, os espíritos que estão à frente dos estudos, estão juntos, nem à frente, mas estão juntos dos estudos, os espíritos que estão juntos na casa espírita, mas na casa espírita enquanto laço, enquanto fraternidade, enquanto companheirismo. Então, a gente percebe que a fala ela é voltada sempre para isso, para o espírito, não para a matéria. É muito interessante porque quebra um pouco essa visão nossa que o centro espírita é a casa. E nós precisamos muito quebrar esta visão. Os companheiros que estiveram comigo mais à frente, quando estive à frente da presidência da casa, e deve ser uma preocupação nossa ainda, eu sempre estive muito preocupado em ter atividades todos os dias na casa espírita. Porque o pensamento nós temos um local físico que tem que servir à espiritualidade. Então, quando nós pensamos, e até acredito que tem que ser muito mais do que nós fazemos. Veja bem, nós estamos num momento de isolamento e de pandemia que nós continuamos a ser casa espírita, continuamos unidos pelos ideais espíritas, pelos ideais cristãos, independente das paredes. Outro dia, conversando com uma amiga do Espírito Santo, ela contando um caso de uma visita que foi fazer a casa de alguns assistidos e que eram mais ou menos 9 pessoas que moravam em um cômodo, sem banheiro, sem geladeira, sem fogão. A visita foi justamente para uma doação de um fogão que eles haviam pedido. Então, meus companheiros, eu sempre fico pensando, e lá no Espírito Santo, e ela falando sobre isso, são 2 casas que fazem esses trabalhos juntos lá em Cariacica, gigantes, que usam 1 ou 2 vezes por semana. Então, acho que nós temos que repensar essa coisa da materialidade, a necessidade da materialidade na casa espírita. Mas, continuando. Então, Kardec ele vem falando muito da abnegação que nós que estamos à frente, que desejamos, e não é à frente da casa espírita, à frente da doutrina espírita, nós que queremos divulgar, que entendemos que a disseminação desses conhecimentos perante a Terra pode mudar a Terra, pode elevá-la e vai elevá-la ao novo patamar de progresso. É nesse sentido que nós temos que pensar a casa espírita, pensar a nossa participação enquanto parte desse movimento de espíritos que, como diz aqui, né, tem um programa cometido pelos Espíritos do Senhor e que nós precisamos empenhar o máximo nisso. Dando continuidade, tirei do site espírito.org.br 10 principais serviços do Centro Espírita, e aí que fala do estudo doutrinário. Então fala o seguinte: é indispensável ao bom funcionamento do Centro Espírita o estudo semanal das obras da doutrina espírita,
Para os trabalhadores em geral, é aconselhável a leitura de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos que trabalham na mediunidade, a leitura de O Livro dos Espíritos torna-se obrigatória para o bom desenvolvimento de suas faculdades. Se a casa espírita fica sem estudo, torna-se presa fácil de espíritos atrasados, que vez por outra tentam atrapalhar o bom andamento dos trabalhos em nome de Jesus. Conhecendo as obras básicas da doutrina, as orientações de Kardec e os conselhos dos espíritos superiores, os trabalhadores do centro estarão mais atentos para saberem se estão ou não fazendo da casa um núcleo espírita sério. Olha a importância do estudo doutrinário para o estabelecimento da casa espírita. Então nós temos que entender que a casa espírita é um local onde os estudos é o que a fortalece. Porque a partir dos estudos, os companheiros estão preparados para fazer da casa espírita, principalmente o Kardec tem a preocupação, um lugar fraterno, um lugar em que as pessoas possam verdadeiramente desenvolver a sua espiritualidade. Então a casa espírita, enquanto parede, ela é importante, mas o que é importante é o conteúdo disso, né? Que são os espíritas que estão lá, são os irmãos que estão lá. O que dentro dessas paredes estão sendo desenvolvido. As obras acessórias que existem no movimento espíritas, psicografadas, escritas através de médiuns influenciados por espíritos, o Chico Xavier, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiuns de renome, também podem ser estudadas, desde que não sejam o alvo principal dos estudos. O trabalhador precisa estudar e revisar constantemente as obras de Kardec para poder separar o joio do trigo existente nas obras acessórias. É muito interessante essa fala, e nós temos que pegá-la como orientação, porque nós gostamos demais de ler romances, gostamos demais de ler Chico, gostamos demais de ver palestras de Divaldo, de Haroldo, de Rossandro. Mas e o que eles falam? Está alinhado com a doutrina? É questão de duvidar, é questão de eu formar a minha opinião. E é isso que a doutrina nos propõe, né? Um estudo sério, um estudo de observação. Então nós precisamos observar, porque senão nós vamos cair, como diz aqui, né? Nós seremos presa fácil de espíritos atrasados. E dando continuidade, vamos agora às obras acessórias, vamos a orientações de Emmanuel. Dentre as orientações dos espíritos superiores a respeito do centro espírita, destacamos as seguintes, proferidas por Emmanuel, que sintetizam os conceitos antes apresentados. Este benfeitor espiritual afirma que o centro espírita, que ele chama de templo, é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente. Isso é o centro espírita. Fazendo luz e articulando orientação. Prestigiará a ciência do mundo, que suprime as enfermidades, e valorizará o benefício da prece e do magnetismo curativo no socorro aos doentes. Divulgará o conceito filosófico e a frase consoladora. Propiciará o ensino, multiplicando o pão. Um templo espírita, revivendo o cristianismo. Olha, Emmanuel também trazendo para a gente esta fala. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos aos amparos dos que gemem sob o infortúnio.
Então, Emmanuel, mais uma vez, dizendo que o principal papel da doutrina espírita é multiplicar os ensinamentos, divulgar os conceitos filosóficos, né? São os grandes benefícios que a doutrina nos traz, e é isso que nós temos que nos concentrar. E aí nós vamos falar também que o centro espírita também deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidade de exercitar seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. É muito interessante, né? Nós estamos discutindo em alguns grupos sobre essa questão da casa espírita e o nosso comportamento na casa espírita, porque nós falamos assim, porque nós acabamos, e aí é o entendimento que eu tenho, de entender que o local da casa espírita, e é verdade, nós temos ali uma energia diferente. E é verdade, temos mesmo. Mas por que nós temos uma energia diferente ali? Porque quando nós vamos para ali, nós vamos com uma disposição diferente, nós vamos transformados, nós vamos ali buscar essas energias. Mas o dia que nós formos todos nós fomos para nossas casas com essa mesma disposição, e todos nós, os familiares, o dia que os filhos, os pais, os avós, os tios saem do trabalho e vai para casa buscando essa também disposição, a casa dele terá essa energia da casa espírita. Só que não é assim, né? Um irmão chega com raiva, outro irmão chega com bravo, outro chega chateado, outro brigou no trânsito. Por isso que nós, nas nossas casas, muitas vezes não sentimos esta energia. Então, nós somos tão pequenos ainda na linha evolutiva que nós precisamos de um local para sentir essas energias. Veja bem como que é interessante. Mas o futuro não será necessário. No futuro, nós vamos para os nossos lares buscar essa energia e numa outra fase ainda, nós vamos viver no mundo com essas energias. No dia a dia com essas energias. Será um campo energético maravilhoso, que é o que promete ser um mundo de regenerado, onde todo mundo tem a predisposição do bem. Tem ainda, criar condições para o eficiente atendimento a todos os que procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolo. Então, as condições eficientes desse atendimento principalmente são as condições espirituais. Tudo bem, pode ter lá um cantinho, uma mesa, uma sala, um lugar especial para as pessoas falarem, mas a condição espiritual é a principal condição para esse trabalho. Tem também de manter-se em clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade e de trabalho, minimizando divergências e procurando superar os personalismos individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Veja bem, os espíritos ainda têm que nos lembrar, né, disto, que nós precisamos criar um trabalho sem personalismo individual ou sem personalismo de grupo, né? Por isso que Kardec, vocês vão ler no trabalho que na apostila que eu enviei sobre a Casa Espírita do Livro dos Médiuns, por isso que Kardec ele orienta fortemente lá sobre o tamanho das casas espíritas. Ele já sabe que um tamanho muito grande, de grupos muito grande, ela proporciona uma não harmonização, uma não sintonia. Então ele fala muito de pequenos grupos de trabalho, sabendo dos nossos problemas espirituais. Caracterizar pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, mais uma vez, com total ausência de imagens, parâmetros, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou quaisquer outras manifestações exteriores, tais como batizados e casamentos. Isso é muito importante porque, André, mas ninguém pode fazer uma cerimônia de casamento? Pode, acho que pode. Tem gente que tem tanta necessidade que vai precisar disso. Mas nós temos que ter ciência que isso não é do espiritismo.
né? Então, isso não é a orientação do Espiritismo. Uma casa espírita pode ter símbolos? Pode até ter. Não deve, mas pode. Tem casas que tem. Agora, como eu vejo esse símbolo? Então, eu entendo que deve-se evitar mesmo, porque eu já compreendo que uma imagem, é uma lembrança, é qualquer coisa, menos algo sagrado. Mas nós temos companheiros, até pelas nossas encarnações, de tempos, que ainda considera automaticamente algo sagrado, até inconscientemente algo sagrado, e começa a ter aquilo como algo sagrado. E daí a pouco nós vamos ter que ficar lutando contra algo que a gente já deveria ter superado dentro da casa espírita. Então, o melhor, como orienta a FEB, inclusive, é não termos nenhuma imagem, nada nesse sentido na casa espírita. As pessoas têm que ir para a casa espírita para buscar a sua espiritualização, têm que ir para a casa espírita para buscar o seu ser espírita, o seu ser espírito, né? Deve, na condição de, aí já orientando enquanto casa, na condição de sociedade civil, organizar-se não apenas para desenvolver com eficiência as atividades básicas, mas também para cumprir as obrigações legais, né? Então, a casa espírita, apesar de a gente às vezes percebe que tem pessoas que não sabem disso, né? Mas ela tem as suas obrigações legais de contabilidade, de segurança, alvará de bombeiro. Então, ela tem uma série de obrigações legais que precisa ser cumprida. Orientações à Casa Espírita, FEB 2006. Então, nós vamos falar agora dos objetivos do Centro Espírita. Os Centros Espíritas têm por objetivo promover, aí já vamos para a parte legal também, né? Mas essa aqui é a parte principal do que é a Casa Espírita. O Centro Espírita tem por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, querem conhecer e estudar a doutrina espírita, querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Bem, é muito interessante porque tem muitos companheiros, e aconteceu até na nossa casa esses fatos, companheiros que entendem que a casa espírita é um lugar de fazer caridade, mas sempre pegando a caridade como a doação material, como a doação da esmola, sem considerar isso. Nós precisamos considerar o BIP da caridade, que é a benevolência, o perdão e a indulgência. Nós temos que quebrar em nossas cabeças, principalmente nós espíritas, né, em nosso entendimento, que caridade é doação material. Caridade nós já sabemos e devemos, porque nós temos que internalizar isso. Porque nós falamos muito sobre caridade, mas sempre falamos de doação material como caridade. E isso não é caridade, né? Caridade é benevolência em todos os sentidos, não só material, o perdão e a indulgência. Sabemos ainda que um conceito sobre a tal de caridade material, na verdade, deve ser entendido como solidariedade, como obrigação social de amparar os irmãos. Então, caridade é muito mais amplo e deve ser entendido isso, porque os Espíritos nos garantem que a sublimação espiritual ela só se dá quando nós entendemos e vivenciamos a caridade em sua plenitude. Então, se caridade fosse dar esmola, se caridade fosse assistir materialmente os nossos irmãos, certamente nós espíritos estaremos já no reino dos céus, mas não é essa a realidade, né? A caridade ela é muito mais ampla e é uma palavra que nós devemos buscar, internalizar e entendê-la definitivamente. E aí, alinhado ao que fala o que deve ser uma casa espírita, eu trouxe aqui o nosso estatuto, que no seu capítulo 2 das finalidades, né, no seu parágrafo, parágrafo A, né, na letra A, fala que nossa primeira finalidade
estudar o Espiritismo e propagar ilimitadamente seus ensinos doutrinários por todos os meios ao seu alcance, de conformidade com os métodos estabelecidos na codificação de Allan Kardec e nas obras subsidiárias. Nós já vimos que lá no capítulo 3 do Livro dos Médios, da parte dos métodos, no item 18, Kardec ele fala que nós devemos, inclusive, animar aqueles com espíritos de proselitismo, os prosélitos, que é o que fala aqui. Quando nós falamos que nós temos que propagar ilimitadamente seus ensinamentos doutrinários. Agora, é claro, não vamos pegar essa fala nesse contexto só, do item 18 do item 1 ao item 28, Kardec vem falando, do 18 ao 28, parece, Kardec vem falando como é fazer esse proselitismo. E fazer esse proselitismo, nós precisamos primeiro fazer o que primeiro fala no item A, que é estudar o Espiritismo. Para a gente fazer o proselitismo, para a gente falar do Espiritismo, nós temos que estar apto ao Espiritismo. É muito sábio isso, porque quando você estuda, isso mexe com os seus sentimentos e vai mudando você enquanto pessoa. Então, quando você estiver preparado para isso, para divulgar essa doutrina, você vai divulgar, nós vamos divulgar com os nossos conhecimentos, com a lógica e a razão que a doutrina nos dá, mas principalmente com o sentimento, com o que é de melhor que a doutrina nos proporciona, que é conseguir internalizar, principalmente dentro de cada um de nós, promovendo a nossa reforma íntima, e aí sim, na coletividade, podemos difundir e divulgar a doutrina, principalmente pelos exemplos. E aí depois vem todas as outras capítulos da finalidade, que acho que vale a pena todos lerem, né? Que é muito interessante também. Na nossa casa, os trabalhos devem ser. Na nossa fraternidade, nós temos atividades que todos conhecem, mas vamos falar rapidamente de cada uma. Das palestras públicas, aquelas que nós estamos vivendo agora graças à tecnologia, na quinta e no domingo, nós aumentamos, veja bem, nós estamos numa pandemia, né? E nós aumentamos o nosso número de atividade na casa, com uma adesão maior que se estivéssemos na casa. É muito interessante como a espiritualidade trabalha para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina, hoje acontece ao domingo, tarefa da qual todos sabem eu coordeno. Eu lamento sempre que não lamento, eu acho que são poucos participantes, mas são momentos maravilhosos que nós vivemos de debate, de estudos, falando da doutrina, né? Mas nós também, o estudo sistematizado, nós temos na casa outros momentos de estudos que também eu tenho sabido que têm sido de muito sucesso. Tem os estudos mediúnicos na segunda e na terça, nós temos o trabalho que eu percebo energia boa. Quando qualquer companheiro fala desse trabalho, eu já transborda energia, que é o trabalho da quarta, sob a coordenação do Paulo da Reforma Íntima Sem Martírio, e diversos outros trabalhos. Nós não podemos esquecer do grupo de estudo da evangelização infantil, que também sentimos essa energia quando as pessoas falam desses estudos. Então nós percebemos que estudar a doutrina nos modifica mesmo, né? Independente de qual estudo a gente está, mas isso nos modifica mesmo. O atendimento fraterno espiritual no Centro Espírita, a cargo da Vivi e da Carmelita, né? A palestra pública está a cargo, voltando um pouquinho, né? Está a cargo do Departamento Doutrinário, quem dirige é o Gustavo. Voltando agora ao atendimento fraterno, está a cargo da Carmelita e da Vivi, da Carmelita e da Vivi, né? São que implementaram esse trabalho. A gente também percebe, quando eu estou falando com vocês, eu estou sentindo as pessoas falando comigo sobre esse trabalho, e percebemos como emana a energia de quando fala desse trabalho também, e a gente já percebeu como na materialidade, né? Como esse trabalho modificou muitos companheiros externos à casa durante o atendimento. Estudo e educação da mediunidade, sob cargo do Luiz. Luiz, eu descobri na quarta-feira passada, nos nossos estudos nós fazemos junto ao irmão Glaucus, que é um grande palestrante espírita.
reuniões mediúnicas, de prática mediúnica nós não temos ainda, nós estamos nos preparando para isso. Então nós estamos avançando no estudo da doutrina. Já dei uma dica no slide passado aí que nós estamos fazendo paralelamente aprofundar no livro dos médiuns, entender bem a partir de Kardec o estudo da doutrina. Evangelização espírita da infância e da juventude é um trabalho desenvolvido agora sobre a coordenação da Valquíria, anteriormente sobre a coordenação da Rose. É um trabalho importantíssimo, é um trabalho diferenciado dentro da doutrina espírita. Esse trabalho da evangelização da infância e da juventude nasceu no Espírito Santo, é muito interessante isso, e se propaga hoje por todas as casas espíritas do Brasil, que, diferentemente de outras denominações religiosas, a doutrina entende, e nós temos que entender mesmo, que o espírito ele tem que se educar desde da sua concepção, né, até o túmulo, e depois continuar na sua educação. Então é antes, durante e depois, né? Mas enquanto encarnados, o trabalho da evangelização infantil ele é importantíssimo para que as crianças, para que pais como eu e como muitos pais espíritas sejam ditos como pais de sorte no futuro, né? Porque trabalha a doutrina, aplica a doutrina, trabalha incessantemente nos valores da doutrina, aprendemos diariamente, nós também, enquanto evangelizados também, e aplicamos no nosso dia a dia. E vai chegar um dia que alguém vai olhar e dizer, esse pessoal tem sorte, né? Família tranquila, bacana, né? Então é isso, acho que a gente precisa entender bastante esse trabalho, até para divulgar mais esse trabalho, né? E os pais espíritas, eles têm que também participar da evangelização junto com seus filhos. É um momento importantíssimo, né? Divulgação da doutrina, então todas as tarefas têm a divulgação da doutrina, mas esse está a cargo exclusivamente do Gustavo, né, que é o responsável por implementar essa divulgação dentro de todos os departamentos da Casa Espírita, né, incentivando o estudo, incentivando a busca de conhecimento para a nossa reforma íntima sempre, para a nossa transformação e a transformação desse coletivo de pessoas, de espíritos, que é o que é a Casa Espírita. Serviço de assistência e promoção social. Na nossa casa, nós hoje, anteriormente sobre a Rose, sobre a coordenação da Rose, agora sobre a coordenação do Luiz, e com várias subcoordenações, a Milene, do enxoval infantil, né, que é um trabalho maravilhoso que nós desenvolvemos, o Bazar. Então, nós temos vários trabalhos hoje de assistência e promoção social, né? Do empréstimo de muleta, empréstimo de cadeira. Então nós temos um trabalho bem bacana e é um trabalho que ele dá evidência à Casa Espírita, né? Nós temos que tomar cuidado, porque esse não é o objetivo. Então nós não temos que olhar, nós estamos fazendo muito nesse sentido. Esse trabalho ele tem que servir como isca, né, para que nós possamos ajudar as pessoas na sua transformação espiritual, né? Então, esse trabalho é um trabalho que as pessoas começam a entender que aquele pessoal ali espírita, eles não são do mal, não, eles são do bem, né? Que não é possível, na lógica, na razão, quando a pessoa pensa no mínimo, né, entender que pessoas que fazem bem são pessoas do demônio, como muitas vezes algumas denominações religiosas querem colocar sob pecha o espiritismo. As atividades administrativas, né, a diretoria que toma seus cuidados. Aí está o Júlio lutando e conseguiu para nessa semana, recentemente, próximo a reativação da conta na casa, a apresentação de contas, a busca de regularização sempre nos cartórios das atas, da promoção de reuniões, da definição estratégica de como a casa caminha, de quais caminhos caminha, de quais caminhos segue, porque a gente pode escolher vários caminhos, podemos ser voltados mais para a assistência social, voltados mais para a doutrina, pode ser voltado mais para os estudos. Então, assim, a gente tem vários caminhos e estrategicamente, dentro desse corpo, deve ser definido esses caminhos. E também fala um pouquinho da união dos espíritos e das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita. Tem um capítulo à parte no tomo único que fala sobre isso, que é muito interessante. E Bezerra de Menezes foi o grande espírita que trabalhou, inclusive dentro do Pacto Áureo, trabalhou a unificação do movimento, que em certo momento
estava fragmentado, e hoje eu entendo que é bem fortalecido, e discreto como deve ser, mas é bem fortalecido. Então, lembrando Kardec, para nós finalizarmos, nós já estamos com 35 minutos. Kardec, esse texto de Emmanuel, no Reformador de 1961, fala: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece de dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Gente, é maravilhoso essa fala de Emmanuel, porque ele primeiro sentido, a ordem que ele dá, né, dos sentimentos em relação, dos afazeres em relação a Kardec. Primeiro é sentir Kardec, né, é perceber esse espírito que veio à Terra trazer uma doutrina toda preparada, uma programação. Então a gente precisa sentir isso, entender esse espírito, né? Depois estudar o que ele trouxe, anotar, meditar, né? Pensar sobre Kardec, né? Analisar, comentar. Então, quando nós comentamos, nós tiramos dúvida, nós reformamos os nossos entendimentos, nós mudamos os entendimentos, né? Interpretar, né? Alguns espíritos acham que Kardec está antigo. Não, é só interpretar, trazer a luz da contemporaneidade, trazer a luz do cristianismo, trazer a luz do conhecimento atual. Nós vamos ver que Kardec é contemporâneo, ele é atual, né? Kardec, nós podemos, as obras acessórias, como diz, ou as obras complementares, elas complementam, mas elas não desmentem, elas não desmerecem Kardec, como o próprio Emmanuel está falando. Cultivar dentro da gente, né, para depois nós ensinarmos e depois nós divulgarmos. Então, Kardec é maravilhoso, a doutrina espírita ela vem nos trazer algo que nos reforma, algo que nos muda, algo que nos auxilia fortemente na nossa caminhada espiritual, na nossa reforma íntima, na nossa espiritualização, na nossa ascensão evolutiva. Então nós precisamos trabalhar fortemente no sentido de compreender Kardec, para que possamos fazer com que a casa espírita, esse espírito de corpo de espíritos, mais do que as paredes, estejam sempre fortalecidas no sentido de, além da nossa reforma íntima, além da nossa evolução espiritual, nós colaboramos com o Cristo, que é um chamado que ele tem feito a gente para a mudança desse mundo, para a mudança desses espíritos amigos, esses espíritos sofredores como nós, imperfeitos como nós, aos poucos, em conjunto, nós mudarmos e aí proporcionarmos à Terra a mudança do seu estágio evolutivo. Nós vamos debater esse áudio, falar um pouco sobre ele, esse vídeo, e também nós vamos, eu já enviei o material onde nós vamos debater também alguns pontos aí mais práticos de atuação dentro da Casa Espírita. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, que Ele continue nos iluminando, que
vocês possam sentir a energia, o amor e o carinho que eu tenho por todos vocês, por vocês me ajudarem na minha caminhada espiritual. Até mais e até mais tarde.